Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar tudo sobre a insulina. Qual é a função dela no nosso corpo, onde é produzido, vamos comentar a relação entre insulina e diabetes tipo 1 ou tipo 2 e várias outras coisas interessantes, então fique atento aqui. Fala, professor, estou assistindo esse vídeo porque eu tenho diabetes tipo 1 ou tipo 2, o médico disse que eu estou com resistência à insulina, o que é isso? Não, vamos com muita calma, vamos entender. Lembrando, gurizada, que nós temos uma aula que eu falo sobre controle glicêmico, ou seja, a ação fisiológica do nosso corpo, da insulina e do glucagon. Então, como eles juntos regulam os níveis de glicose, de açúcar no sangue. Mas nesse momento eu vou me aprofundar, vou falar com um pouco mais de detalhes sobre a insulina, que é um hormônio proteico. Então, ela é uma proteína. Então, é um hormônio do tipo proteína. Agora perceba que toda proteína, isso é uma informação importante, né, para a gente responder depois a essa pergunta. Toda proteína é constituída por aminoácidos e cada um dos aminoácidos se ligam por ligação peptídica. Guarda essa informação que é importante. Então a insulina é produzida, né, esse hormônio é produzido no pâncreas, mais especificamente nas células beta, lá nas ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. Tá tudo certo, né? Então é um conjunto de células que formam pequenas ilhas no nosso pâncreas que fica produzindo esse hormônio muito importante. Ok, qual é a função dela? Basicamente, pessoal, a insulina tem a função de regular a quantidade de açúcar. A gente fala açúcar, mas especificamente a glicose no nosso sangue. Porque, olha só, a glicose é um tipo de açúcar. Então pode ser frutose, glicose, isso açúcar simples, pode ser açúcares mais complexos, maiores, né? Tipo o amido, é um baita de um açúcar formado por várias glicoses. Ou o próprio glicogênio que eu vou falar aqui para vocês, que também é glicose. Só que aqui, o que mais nos importa nesse momento é entender que a gente não pode ter no nosso corpo, no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, níveis muito altos de glicose, ou seja, do açúcar que a gente fala popularmente. Por quê? Imagina lá, você come um monte de doce, e tua glicose, teu açúcar no sangue começa a subir. Aí tu começa a ficar com sangue muito repleto dessa molécula. Ora, o que nosso corpo faz? Temos que pegar essa glicose e diminuir no nosso corpo, né, que eu já vou explicar para vocês como é que acontece aqui. Agora, se você não pega essa glicose que está livre no teu sangue e coloca em outro lugar do nosso corpo guardadinho, pode dar o problema. E aí configura a diabetes. E diabetes, pessoal, hoje é totalmente tratável. Uma pessoa tem uma vida normal, tanto a diabetes tipo 1 quanto a diabetes tipo 2 tem uma vida normal. Agora, o que não pode acontecer é a pessoa ter uma diabetes descontrolada. Aí pode ter complicações. Mas guarda essa informação. Vamos lá. Então, como é que ela faz para regular a quantidade de açúcar no sangue? Perceba que a insulina, ela se liga a receptores que estão nas células. Vamos lá, células do fígado ou células musculares, né, dos nossos músculos, e ela faz a captação, ela permite a captação destas células, então musculares ou do fígado, da glicose, ou seja, a glicose entra na célula devido à insulina. Olha que importante. Então quer dizer que se tu não tem insulina, ou sem insulina, você está ali com resistência à insulina, você não vai conseguir pegar essa glicose que está no sangue e fazer com que ela entre nas células desses órgãos. Agora veja bem, imagina que está tudo ok, tudo normalzinho, a insulina foi lá e a glicose entrou nas células do fígado ou nas células do músculo. O que ela vai fazer ali dentro? Mas professor, não vai fazer mal lá? Não, porque o que acontece é uma série de reações ali dentro destas células que transforma a glicose na verdade, transforma várias glicoses, ela une glicose, formando uma molécula de açúcar também, só que é um açúcar gigantesco, um polissacarídeo que a gente conhece por glicogênio. Eu falo, professor, glicogênio, o que é isso? É uma forma que a gente tem de reserva energética. Preste bem atenção que aqui vem uma dica aqui para você se ligar. Nós temos reserva energética na forma de açúcar, que é
na forma de glicogênio, que está dentro das células musculares ou do fígado, só que nós temos uma reserva energética que pode durar muito mais tempo, porque a reserva energética em forma de glicogênio, se tu não usa ali em algumas horas, vamos pegar isso aqui e vamos transformar em gordura. Horas, já dei o spoiler. A outra forma que a gente armazena energia é na forma de gordura, tecido adiposo. Cara, qual é o prazo de validade da gordurinha que a gente tem aqui? Nenhum, velho. Tu pode ter ganho essa gordura agora e daqui a 10 anos ela ainda está ali. Você vai utilizando de acordo com a necessidade. A questão é que o nosso corpo, ele evoluiu no movimento, então a gente, pensa assim, tu tá lá 10 mil anos atrás, né? Tu não, nosso ancestral tá lá, tem comida, o cara come feito um condenado, e aí ele consegue engordar um pouco mais, porque ele vai talvez passar uma semana sem comer, e aí ele vai usar o tecido adiposo. Hoje, as pessoas muitas vezes acabam exagerando na comida, porque o nosso gênio, a nossa percepção é, cara, eu vou comer agora, vai saber quando eu vou comer. Então a gente come muito, fazendo com que o nosso corpo forme o glicogênio, né, ou a própria gordura diretamente que a gente come, vai ser armazenado no tecido adiposo e a pessoa fica sobrepeso. Então olha a relação. Mas agora voltando aqui para a insulina, certo? Então veja bem, a insulina permitiu que a glicose que estava livre no nosso sangue entrasse nessas células e lá dentro ela formasse, as moléculas de glicose formassem o glicogênio. Ok, está lá dentro. Quando os níveis de glicose do teu sangue baixam, e aí tem ação de outro hormônio, que eu não vou comentar aqui, por isso que eu falo, assista a aula de controle glicêmico, o outro hormônio que é o glucagon, ele vai estimular a quebra do glicogênio e a liberação da glicose no nosso sangue. Então a gente tem uma faixa estável. Tô com 10 de glicose. Não, para aí, velho, tu vai passar mal, ou estou com 300, opa, vai passar mal, vai ter problema também. Então nós temos uma média que tem que ficar oscilando muito pouco de açúcar no nosso sangue, ou seja, se está subindo tem que armazenar, se está caindo tem que quebrar esse açúcar que está aqui e devolver para o sangue. Interessante, né? Então nós temos, basicamente, com referência a, existem outros tipos de diabetes, tá? Mas com referência à insulina em si, nós temos basicamente a diabetes tipo 1, e a tipo 2. Essa tipo 1, o corpo não produz a insulina. Ou seja, a pessoa que tem essa condição depende de uma insulina exógena. Então ela tem que botar insulina no seu corpo. Por quê? Isso aqui é uma condição no qual as células beta das ilhotas pancreáticas são destruídas pelo nosso próprio corpo, como se fosse uma doença autoimune. Então ela destrói por algum motivo e a pessoa não produz insulina. Se a pessoa não produz insulina, veja, olha o problema. Como é que você vai manter a entrada da glicose nestas células do teu corpo, né? E aí a diabetes dispara. Normalmente isso aqui vai se manifestar ainda nos primeiros anos de vida da pessoa. Então essa aqui é a diabetes, a gente pode chamar de insulinodependente, porque a pessoa que depende da insulina de fora, tem que injetar de forma subcutânea, ok? Beleza. Essa aqui é um tipo de diabetes. Só que o outro tipo de diabetes, que é o tipo 2, normalmente se manifesta já depois dos 40, 50, 60 anos. Essa aqui não é que a pessoa deixe de produzir a insulina. Ela até produz, talvez normalmente, no entanto ela adquire uma resistência a essa insulina. É que nem medicamento. Às vezes, tomo medicamento, poxa, uma vez eu tomei medicamento e curou minha dor de cabeça na hora. Só que tu começa a ter muita dor de cabeça, tu começa a tomar direto esse medicamento. Daqui a pouco tu fala, poxa, ele não dá mais efeito, cara. Ou seja, está resistente a isso. É mais ou menos o que acontece para a diabetes tipo 2. Então, a insulina está lá, só que o corpo fala, tem muito pouca insulina, sabe, quer saber, não vai. Então a glicose não entra na célula com a mesma eficiência, ela tem essa resistência. Logo os níveis de açúcar dessa pessoa sobem. Nesse caso, a pessoa toma um medicamento via oral que vai estimular essa afinidade da glicose com estas células, ou ainda estimular uma maior produção de insulina. Em alguns casos de diabetes tipo 2, a gente está meio que descontrolado, aí é recomendado também para essa pessoa a utilização da insulina injetável, exógena, certo? Mas em alguns casos, normalmente, a pessoa controla a alimentação e toma esses medicamentos via oral para ter esse controle normalmente. Agora vem a grande pergunta. Vocês repararam que eu falei, diabetes tipo 2, tu toma um remédio, tá tudo bem, tranquilo. Mas por que diabo o diabético tipo 1 tem que injetar insulina? Por que ele não toma insulina, né? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Lembra que no início do vídeo eu falei que a insulina é um hormônio proteico, então uma proteína, e proteínas são formadas por aminoácidos? Imagina só, existem muitas proteínas, muitos tipos de proteínas, a insulina é só um dos milhares de tipos de proteínas que existem. Agora vamos pegar um outro exemplo, quando a gente come carne.
carne é basicamente, claro, tem gordura, tem tudo, mas é muita proteína. Pensa num peito de frango, pura proteína. O que tu faz com essa proteína? Ela entra, você mastiga, quando ela chega no estômago, uma enzima chamada de pepsina começa a quebrar essa proteína. Porque o nosso intestino delgado não vai conseguir absorver a proteína inteira. O que a gente faz é absorver os pedacinhos dela, que são os aminoácidos. Então imagina que uma pessoa, não, vou tomar, eu tô sem insulina no sangue, vou tomar. O que vai acontecer? A pessoa ingere insulina, chega no estômago, ela começa a ser quebrada, no intestino delgado ela acaba de ser quebrada. Ou seja, aquela insulina se transformou apenas nos aminoácidos, nos monômeros que formam essa grande molécula que é a proteína. Aí a pessoa absorve os aminoácidos, tudo bem. Agora vamos montar esses aminoácidos de novo para produzir insulina. Não, ela não consegue, porque ela não produz mais, ela não tem mais, digamos assim, essas ilhotas de lã foram destruídas. Horas! Logo, não pode, você vai ter que injetar. Então, ao injetar, subcutânea, né, a pessoa tem diretamente a insulina no sangue. E aí ela faz o papel de botar a glicose para dentro das células, do fígado, do músculo, para formar o glicogênio. Então te liga na pergunta, não tem como, porque se a pessoa tomar, vai quebrar a proteína. É a mesma coisa, vou tomar colágeno. Velho, tu toma colágeno, quando ele entra, ele passa, o que vai acontecer? Tu vai quebrar ele, tu vai absorver só os aminoácidos. É óbvio que a gente tem que ter os aminoácidos essenciais, que na verdade a gente tem pela alimentação básica, um arrozinho, feijão, você tem todos os aminoácidos essenciais. Faz mal tomar colágeno, né, aquelas pílulas de colágeno? Não faz mal, porque você vai absorver os aminoácidos. Adianta? Aí é outros 500, né? Não adianta, gurizada, não adianta. A questão do colágeno tem até creme, certo? Pode ter sua ajuda e tal, mas a questão do colágeno é que teu corpo tem que produzir. Óbvio que tu tens que ter a matéria-prima, mas, enfim, só uma polêmica aqui lançando. Então é por isso que a pessoa que tem diabetes tipo 1 tem que injetar e não botar para dentro via oral a insulina. E aí vamos entender que assim, imagina que há décadas atrás, uma pessoa que tinha diabetes tipo 1, qual era a ação que a medicina podia ter? Há 200 anos atrás, nenhuma. A pessoa, então, por isso, diabetes mellitus, a pessoa fazia xixi, a glicose chega a sair na urina. E aí ficava doce, digamos, porque as formigas tudo vinham ali, porque tinha essa glicose na urina. Então daí vem o nome de mel, de mellitus, de doce. Só que de uns anos para cá, em algumas décadas para cá, o que a medicina fazia era isolar a insulina de pâncreas de porco. Só que precisava de vários pâncreas para produzir muito pouca insulina. Ora, a medicina, a ciência avança para isso. Hoje, ainda bem que nós temos uma forma de produção dessa insulina exógena de uma maneira muito eficiente, graças à engenharia genética. Então a gente identifica o gene da insulina, né? Pega uma celulinha lá, beta do pâncreas. Tu fala, o gene da insulina tem essa sequência de letrinhas, lembra? A, T, C, G, G, tem essa sequência, esse aqui é. Então a gente pega essa sequência de letrinhas, que é o gene que produz a insulina, e põe numa bactéria. Por exemplo, essa bactéria, agora ela vai possuir um gene que não é dela, que é nosso. Olha que sacada. Só que ela não sabe, se está lá nela, ela vai começar a produzir agora aquela proteína, que é a insulina. Então ela começa a produzir essa colônia e aí sim vem os cientistas lá na produção, os farmacêuticos e tal, e isolam essa insulina e purificam ela. Agora nós temos a insulina humana sendo produzida por bactérias e aí a gente pode distribuir para a população. Então hoje uma pessoa que tem diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, a pessoa vive normalmente desde que utilize os medicamentos corretos. Então imagina que há muitos anos atrás, nem há muitos anos atrás, vamos botar aí 50, 100, 200 anos atrás, a pessoa que tinha essas condições, a condição principalmente da diabetes tipo 1, era fadada à morte, infelizmente. Tipo, não tinha uma perspectiva grande, porque o que acontece? O açúcar sobe, aí começa a dar pé de diabetes, porque microvasos, microcapilares ali, que são vasos sanguíneos pequenos, começam a entupir pelo excesso de glicose, aí pode causar problemas neurológicos, etc, etc. E aí a pessoa vem a óbito depois de um tempo, seja por uma infecção secundária ou por outra condição. Hoje não. Então hoje a medicina está tão avançada que tu tens... A pessoa, se você tem diabetes, comenta aí, mostra a tua experiência. A pessoa tem um medidorzinho que pode colocar aqui, que manda um sinal para o aplicativo no celular, monitorando em tempo real o teu açúcar. Então se está baixo, tu vai lá e come um açúcarzinho. Se está subindo, tu fala, não, agora está na hora de... Inclusive existem bombas que fazem essa injeção automática da insulina. Olha que troço fantástico, né? Então a medicina está aí para isso.
essa aula, esse vídeo, foi realmente para a gente discutir sobre essa molécula. É claro que a gente pode ter uma aula específica sobre a diabetes tipo 1, uma aula específica, ou seja, mais aprofundada sobre a diabetes tipo 2, mas nesse é o momento para a gente entender o papel da insulina. Veja, para complementar o conhecimento, assista a aula de controle glicêmico. Lá eu mostro direitinho a relação entre estes hormônios e o pâncreas, e esses hormônios e o fígado e as taxas de glicose. Porque o que a gente tem que se ligar é o seguinte, última informação aqui. Como é que o nosso corpo sabe que tem que produzir mais insulina? Cara, um dos sinais é o aumento da glicose. Começou a subir glicose, tu vai começar a subir a produção de insulina. No momento que a glicose no sangue, porque se tem muita insulina agora, essa glicose no sangue vai sair do sangue e vai para as células do fígado e do músculo, ok? Agora tem pouca glicose no sangue, o que vai acontecer? A insulina vai deixar de ser produzida e vai começar a ser produzido o glucagon, que é esse outro hormônio que também é produzido no nosso pâncreas. Certo, pessoal? Não posso deixar, como esse canal aqui, a aula acabou, agora aquele bate-papo final. Como esse canal faz parte também da minha história, né, das coisas que eu curto, das coisas que eu gosto, hoje eu não posso deixar de comentar de uma forma assim, triste para a arte, né, para a cultura brasileira, que hoje, no dia 9 de maio, estou gravando esse vídeo no dia 9 de maio, faleceu Rita Lee. Rita Lee, que é um ícone do rock brasileiro, né, alternativo, uma pessoa de personalidade única, e partiu. Foi-se a Rita Lee, mas ela deixa um legado muito grande de músicas muito especiais que marcaram, acredito, a vida de quase todos os brasileiros. Então eu não posso deixar aqui de prestar essa pequena homenagem a uma artista que admiro muito desde pequeno e que morre aos 75 anos em decorrência da complicação de um câncer no pulmão, certo? E aí fica o convite, se você não conhece Rita Lee, escuta Rita Lee, tem muita música muito interessante, muito legal, estuda um pouco da história dela e da importância dela para a música brasileira de uma maneira geral. Inclusive Cazuza escreveu uma música em homenagem a Rita Lee, que fala do perto do fogo, eu queria estar perto do fogo, falando dos cabelos de fogo da Rita Lee, que foi uma marca famosíssima dela, né? Os cabelos vermelhos que ela até há pouco tempo pintava. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.